Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Muito bem, hoje aqui na Jovem Pan News, no programa Supermanhã, no nosso Papo Cabeça, eu recebo mais uma vez o psicólogo Arnaldo Santos. Ele que traz informações, claro, sempre esclarecedoras para você entender um pouco, né, sobre a realidade tão difícil da nossa vida. E você sabe, os psicólogos, né, existem no dia a dia do mundo, da sociedade como um todo, para ajudar você. Você que tem maturidade para perceber que precisa de um apoio, né, de alguém para conversar e te dar uma orientação, essa pessoa é exatamente o psicólogo. Ajudar você a entender o drama, né, pelo qual você está passando. O Arnaldo já vem abordando vários temas aqui dentro da nossa programação. Hoje traz mais um também que está atingindo muita gente em todo o mundo, em função de todas essas crises, o dia a dia, né, o relacionamento diário, a pressão diária da nossa vida tem levado muita gente a recorrer exatamente ao auxílio desse profissional. Hoje a gente vai falar do transtorno do pânico. Transtorno do pânico. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, o Arnaldo vem trazer essas informações para a gente aprender um pouco mais, e se você se identificar com esses sintomas, com essas características aqui que ele está dizendo, o alerta que nós fazemos é exatamente de uma maneira madura você procurar o apoio de um psicólogo. Transtorno do pânico, o que é isso, meu amigo Arnaldo Santos? Muito bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. A gente está aqui, Marcos, mais uma vez, né, para falar um pouco, né, de alguns transtornos que podem ocorrer, né, no dia a dia de uma pessoa, e um deles é realmente o transtorno de pânico. E por que a gente achou também por bem colocar esse assunto? Todo mundo deve ter passado, ou um amigo já passou, por exemplo, num assalto, né? Ou um acidente de automóvel. Então, um episódio desse, Marcos, ele pode desencadear, se não for cuidado, um transtorno de pânico. Muita gente confunde o transtorno do pânico com crise de pânico. Crise de pânico é uma coisa circunstancial. Você é vítima de um assalto e você naquele momento ali não tem como, a não ser que a pessoa seja totalmente insensível com a situação, né? Aí já é outra história. Mas se a pessoa for normal, vamos dizer assim, né? Ela pode, no momento de um assalto, ela tem naturalmente uma crise de pânico. É medo de morrer naquele momento, tá certo? Mas e se isso, vamos lá, desencadear depois um medo de morrer, um medo de ter medo, um medo de tudo, uma ansiedade intensa, essas características podem ser sinais de que a pessoa está tendo transtorno do pânico. Tem características físicas também? O que? Fraqueza nas pernas, congelamento das palavras, não consegue falar? Tem alguma manifestação física também? Tem, Marcos. Veja só, um dos sinais também físicos são tremores, falta de ar, taquicardia, sudorese. Boca seca, né? Boca seca. Todos esses sintomas, ele desencadeia. Quando a pessoa tem a crise, né, é preciso que fique bem claro aqui que esses sinais, eles só se caracterizam como realmente transtorno do pânico quando ele é frequentemente. Tá repetidamente. Porque, como eu falei, né, às vezes a pessoa, num acidente de trânsito, você passa de repente, está dirigindo um carro, rapidamente passa na sua frente. Naturalmente você vai ter taquicardia, você vai ficar com tremor nas pernas. Claro. Né? Isso aí é totalmente natural. É, né? A reação imediata, né? Isso, o próprio organismo, o que é que o nosso organismo faz quando está nesse caso, né? Ele produz, né, substâncias que naquele momento, daquela ansiedade, daquele medo, os músculos eles ficam fortalecidos para inclusive correr daquela situação. Então é o cérebro, né, trabalhando de forma defensiva para preservar inclusive o sujeito ao ser humano. Mas se essas características, né, de você, vamos lá, sofrer um assalto, e a partir daquele momento você, por exemplo, toda semana fica com medo de morrer,
fica com medo de ter medo. Esse medo de ter medo, inclusive, é o que nós chamamos de agorafobia. Agorafobia. Agorafobia, que é uma evolução exatamente do transtorno de pânico. Ou seja, você tem medo de ter medo. Olha só, você tem medo de morrer também. Mas o ter medo de ter medo... E é uma ideia fixa, Arnaldo? É uma coisa que fica perpassando, por exemplo, no dia da pessoa, né, na vida dela o tempo todo, assim, vez por outra ela volta para esse mesmo pensamento? É como a gente chama assim, a ansiedade difusa. Ou seja, não tem motivo, ele pode ter desencadeado um assalto, ele pode, mas depois, qualquer coisa, ele tem medo de ter medo. Tudo que ele vê, ele prevê algo muito trágico. Alguma coisa que vai acontecer de trágico, que ele não sabe explicar. A pessoa não sabe explicar. E ao mesmo tempo sente no corpo isso, Exatamente. Né? Inclusive, Marcos, essas pessoas. Eu tenho um paciente lá no Cavila, né? E a gente, é uma coisa assim, demora cerca de 5 a 10 minutos a crise. E pode demorar até uma hora, tá certo? Mas quando o diagnóstico ele é, vamos dizer, feito, né? Dizer, ele é detectado, é preciso que a pessoa, Marco, procure de imediato um psicólogo, e porque vai precisar também de medicamentos, tá certo? Para reduzir aí a ansiedade. E outra coisa, Marcos, até a gente já discutiu aqui, o início do transtorno de pânico, ele pode acontecer, inclusive a gente já citou aqui. Por exemplo, vamos lá, a mãe, né, um garotinho, 3 anos, vai deixar ele pela primeira vez na escola. A mãe, em vez de, até já discutiu isso aqui, a mãe dizer, olha, você tem que dizer para o seu filho, olha, estou deixando você aqui na escola, sua mãe ou seu pai vai ficar ausente, tá certo? E aí vai embora. Muitas vezes a mãe com medo, ou o pai com medo, deixa o filho lá e vai embora. Ou seja, a criança fica desesperada, tá certo? Com medo do que vai acontecer, que fica aquela ansiedade. O pai pode preparar a criança para esse momento. Caso ele não faça e também tenha medo, ele passa isso para a criança. Ele pode, nesse momento, esses fatos, é justamente aquilo que a gente vem aqui dizendo. É preciso que o pai e a mãe lhe dê autonomia emocional. Ou seja, mesmo que você diga, eu vou embora, mas eu vou voltar, tá certo? Ele pode chorar, ele pode espernear, mas depois ele sabe que o pai e a mãe vai voltar. Buscá-lo. Se isso não acontece, isso é com qualquer fato do dia a dia, entendeu, Marcos? Então, esses fatos, vamos lá, está desencadeando muitas vezes isso. Vai deixar, por exemplo, no shopping com alguém e não diz que vai voltar. Então, essa ansiedade que se é colocada no dia a dia, ele pode, lá na frente, desencadear um transtorno do pânico. O que é comum no transtorno do pânico em termos de ocorrências? É com adolescentes, com adultos, com jovens, ou assim como os demais transtornos, ele é circunstancial, pode pegar qualquer pessoa a qualquer tempo? Pela literatura que a gente pesquisou, Marcos, geralmente começa no final da adolescência, tá certo? 18, 19, 20 anos. E o fato para desencadear é isso que a gente vem aqui sempre colocando. Depende muito do histórico de vida de cada sujeito. Das ocorrências da vida dela. Pode disparar em qualquer momento. Uhum. Pode ser, como eu falei aqui, pode ser um assalto, pode ser uma pessoa que está dirigindo, de repente passa um carro, de repente você sente aquele ataque cardíaco, aí de repente você não anda mais de carro, você fica o tempo todo em casa. E isso tem implicações horríveis, porque a pessoa que desencadeia, que tem um diagnóstico de transtorno do pânico, isso é horrível, porque a pessoa não faz mais nada, ela fica com medo de tudo que vai acontecer na vida dela. Fica refém dela mesma, né? Ela pensamento em suicídio também, e pode, Marco, nesse momento, para a pessoa aliviar essas tensões, né, essa ansiedade que é intensa, ela pode ir para o caminho das drogas, para o álcool,
para amenizar essa ansiedade. Eu tenho aqui uma manifestação no Facebook, né? E para você que ligou o rádio agora, são 8h23, nós estamos aqui com o psicólogo Arnaldo Santos. Ele, no nosso Papo Cabeça, né, das terças-feiras, pela manhã, está ajudando a gente a compreender um pouco sobre o transtorno do pânico, tá? Como ele bem colocou, uma situação de estresse, onde você demonstre pânico, todos podem ter. O que nós estamos tratando hoje, que ele traz como tema, é aquele transtorno continuado, a sensação continuada que lhe impede, inclusive, de agora sair de casa e você, quem sabe, está ouvindo o programa e tomando conhecimento. Nossa, eu estou com essa sensação de medo toda hora, não consigo dormir, uma preocupação fora do comum. Tem uma jovem que eu a sigo no Facebook, ela escreve aqui o seguinte, vamos ver se isso é o transtorno do pânico ou, na verdade, é uma angústia e ela está apenas desabafando. Sempre procuro passar mensagens positivas no meu Facebook, mas hoje decidi falar sobre um assunto que tira meu sono, literalmente. Sofro de ansiedade excessiva e não precisaria anunciar isso aqui, mas eu sei que tem muita gente que não entende, que acha que é mimimi. Frescura, né? Por ter certeza que não, pois tenho certeza que não é. O coração só falta sair pela boca, de tanto que acelera. A língua é mais rápida que a mente. Falta ar. As coisas parecem não ter solução. E a agonia parece que nunca vai passar. É um transtorno. É uma doença e eu não desejo esse sentimento ruim a ninguém. Eu não sou psicóloga, estou falando o que vivo e pedindo para que nunca julguem o que se passa dentro do outro. Não adianta ninguém pedir para ter calma nessas horas. Não é assim que funciona. É muito mais do que perder uma noite de sono, pensando no que aconteceu e no que ainda vai acontecer ou não. É angustiante. Mas graças a Deus tudo passa, não devemos duvidar, e aí ela vai já se despedindo. Mas manda exatamente essa descrição. Isso parece com quem tem transtorno do pânico ou aqui é uma ansiedade natural? Veja só, Marcos, ela conta ali, né, alguns sinais, né, que eu escutei. Vamos lá, você falou. Falta de ar, né, taquicardia, né, e ansiedade intensa. E isso pode ser circunstancial. Pode estar vivendo um momento que desencadeie isso. Não significa dizer, tá certo, que seja um transtorno de pânico. A não ser que esses sinais que ela está ali demonstrando, ele ocorra frequentemente. O perfil dessa pessoa é universitária. Isso. Recentemente concluiu o curso, né? Inclusive é da área de comunicação. E eu acho que a angústia está exatamente nas incertezas do agora pós-faculdade, né? Que isso é extremamente natural. 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 Não tem que se preocupar que seja um transtorno de pânico. E isso ela pode, assim, como ela colocou ali, né? Tá falta de ar, tem taquicardia, né? Que isso é extremamente natural. Principalmente, ela deve ter aí 20, 21 anos de idade, né, concluindo o curso até 23. Isso. E que é extremamente natural, tá certo? Agora, se isso acontecer frequentemente, vai se divertir, vai para o cinema, de repente sente todos esses sintomas. Mas, na outra semana, daqui a 15 dias novamente. Então, é preciso que ela procure conversar com um especialista, para ver a origem, né? E aí amenizar, tá certo, Marco? Não significa dizer, esses sinais, ele pode acontecer com qualquer pessoa numa determinada circunstância. Tem aqui uma outra pergunta, eu também vou preservar a identidade, porque a gente sabe do preconceito que lamentavelmente ainda ronda a sociedade, mas um ouvinte, né, falou para o Paulo há pouco por telefone, se uma pessoa com dívida no banco e todos os dias o telefone toca, aquele famoso 0800, se isso causa síndrome do pânico. Pode causar, né? Primeira coisa que a pessoa que está, vamos dizer, uma orientação aqui, essa pessoa que está sofrendo esse assédio, né, dessa pessoa que está cobrando, deve procurar a justiça, porque isso não pode acontecer. Você pode, né, dever, mas não pode ser constrangido porque você está devendo. Com relação, psicologicamente falando, na situação do rapaz, ele pode sim desencadear essa ansiedade, né, intensa, mas aí onde está?
a origem do problema qual é? Não é a dívida? Ele deve procurar a pessoa e aí ver se resolve. Com relação à situação dele de ansiedade, claro que você vai ficar ali recebendo pressão o tempo todo, você não vai conseguir trabalhar direito, você pode, toda vez que alguém ligar para você, você pensa que é o cobrador, então esses fatos ele pode desencadear. Ou a cobradora, né? Aquela Isso, moça bem educada, com sotaque de São Paulo, né? E dizendo que a ligação está sendo gravada. Arnaldo, a gente está caminhando aí para o final. Como é que trata quem tem transtorno do pânico? O psicólogo ajuda no diagnóstico. Essas conversas, né, vai ajudando a pessoa a se entender. É só isso ou pode culminar com encaminhamento também para um psiquiatra? Marco, veja só, a gente já vem aqui discutindo, nenhum transtorno ele pode ser, vamos dizer, curado, né? Alguns podem ser curados somente por psicoterapia ou somente por medicamento. Precisa haver as duas formas, né? Porque, como a gente já até falou na semana passada, um medicamento não é milagroso, ele não você toma e resolveu, não é assim. Então você vai dormir, está pensando numa dívida. Se você tomar o medicamento e não esquecer a dívida, você esquece circunstancialmente. No outro dia, você vai novamente ficar pensando como resolver. Então essa ansiedade, o tratamento, ele é psicoterápico e também farmacológico, tá certo? Principalmente quando, falando aqui exclusivamente no transtorno de pânico. A ansiedade, Marcos, é muito forte. A pessoa tem até medo de enlouquecer. Ela fica pensando em tantos problemas que poderão, inclusive, acontecer no futuro. E um dos sinais é até medo de enlouquecer. Isso é complicado, né? Toda hora pensando isso. Fica difícil, né? Uma ideia fixa aí com esse tema. Quem está nos ouvindo pode também recorrer a um centro de apoio, né, importante, que é o Cavida. É onde tem, inclusive, psicólogos voluntários, onde o Arnaldo, que participa aqui com a gente, participa também, integra essa equipe de psicólogos voluntários. O Cavida fica próximo à Polícia Federal, ali no bairro de Jaraguá. Você segue pela Polícia Federal, passa a primeira esquina, do lado direito, terceira casa, se eu não me engano. Fala o nome da rua, o número, o telefone e os horários de atendimento, Arnaldo. Isso, Marcos. Nós temos uma equipe, né, de cerca de 20 psicólogos que estão lá à disposição da população. Nós não cobramos nenhum centavo do tratamento. E é na rua Walter Ananias, 341, né? E o telefone 3326-2774. É o Centro de Amor à Vida, o Cavida, e estamos sempre à disposição. Marcos. Repete o número, o telefone. É o 3326-2774. 2774-3326, tá bom? Muito obrigado a você, Arnaldo Santos. Passou rápido hoje. A gente volta na próxima terça-feira com um outro tema importante, né? Nesse Papo Cabeça, aqui dentro da programação do Supermanhã. Até uma próxima oportunidade, Arnaldo. Eu agradeço, Marcos, e estamos sempre à disposição. Muito legal.